Daniel foi um profeta que foi levado de Jerusalém por Nabucodonosor, junto com muitos jovens. E Nabucodonosor, ele levou para a Babilônia só jovens de descendência real. Por isso que ele escolheu das descendências de Judá, para levá-los para trabalhar com eles na corte, para ensiná-los na língua siriaca, babilônica, e deu até nomes pervertidos, queria corromper o nome deles. Levou também as taças do templo de Deus para lá, vasos que era usado no templo, que os sacerdotes usavam para prestar culto a Deus. Mas aqueles vasos eram apenas um tipo, porque Daniel e os jovens também eram vasos que Satanás queria beber vinho neles, queria adoração. Os únicos que não se corromperam lá foi Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Tanto que Daniel e os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se absteram dos manjares do rei. Não quiseram nem comer as comidas do rei. Não quiseram participar de nada. Por isso que Deus tinha um altar dentro da Babilônia. Deus tinha vasos que Satanás nunca perverteu. E Deus podia descer na Babilônia e beber vinho neles. A religião corrompida para todos os lados. Crentes corrompidos. Mas Deus tem um altar nessa era. No meio desta era babilônica. Vasos que Deus pode descer e beber vinho neles. Manifestar-se em revelação e ter prazer na vida deles. Porque esta era aqui está representando esse tempo. Eu quero que você capte isso. Daniel, ele foi um profeta levantado não para os judeus, mas para os gentios. Mas para os gentios. A Bíblia não relata que Daniel saiu de lá. Observe, ele foi um profeta que foi aos gentios, ele reconheceu o tempo, ele foi para lá como um jovem de uns 18 anos e ficou 70 anos com Israel no cativeiro. E quando fazia 68 anos que Israel estava em cativeiro, ele foi orar e viu que era o tempo, porque Daniel capítulo 9 e 10 é Apocalipse 10. O livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Bom, Brana falar isso. Então Daniel, ele foi levantado para profeta aos gentios e não para os judeus. Seus familiares nem sabiam, nem souberam que ele era um profeta, nem souberam que ele profetizou essas coisas, porque ele foi predestinado por Deus, porque Deus o queria na Babilônia, para lá levantar essa profecia, para que você nessa noite fosse beneficiado com a abertura da palavra. Eu quero que você observe a importância da tua vida para Deus agora. Deus zelou por cada crente através das eras, através dos tempos, através do tempo dos gentios. Mas você é especial. Porque você foi levantado, como cantamos o hino, na era da águia nós nascemos. Pela mensagem de um profeta águia, para manifestar a palavra deste dia. O profeta não teve o privilégio de pregar para um povo como você. A unção estava sobre ele e ele não podia compartilhar a unção que tinha nele com outras pessoas, porque a unção já só estava nele. Mas nessa noite, se ele estivesse aqui, ele estaria regozijando e pulando para pregar para você. Ele teve que pregar e registrar e deixar mensagens gravadas em livros para que chegasse até você. Isso era o que era o cuidado de Deus. Então a unção que estava nele sairia dele e viria sobre você, para ter o mesmo entendimento da palavra. Observe, nós carregamos a mensagem de juízo e graça. Nós somos mensageiros de juízo, mas também mensageiros de graça. Porque nós carregamos a mensagem de Malaquias 4 agora. Nós carregamos um manto que já foi usado. A igreja Eliseu.
Muitos foram ungidos no corpo e no espírito para sair com curas e coisas. Fazer campanhas, evangelizar o Brasil. Mas você recebeu a unção na tua alma para captar a abertura da palavra, sabendo que as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Você vai entender o que identifica a igreja de Deus. Mombrana fala em 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. E uma delas, o Mombrana coloca, que é reconhecer a chegada do reino messiânico e entrar nesse reino. Por isso que você precisa as vestes para entrar, porque o rei está na porta. O pai de família, o esposo está na porta requerendo veste para que ele entre. Para que entre. Porque se tiver alguém que não tiver a veste, ele manda jogar em trevas exteriores. Agora, observe. Daniel, o profeta fala, ele viu a era gentílica surgir e ir embora, desaparecer. Ele viu o começo da dispensação gentílica, ele viu o começo dela e ele viu o fim dela, ele viu qual seria o fim dela. Surgir, chegar no seu nível alto e ser completamente dizimada nas suas profecias, nas suas visões. Isso está ligado com, começando com a cabeça de ouro e culminando com os pés misturados com barro. Agora, eu quero que você também observe, Daniel viu essa pedra cortada sem mão vindo de uma montanha, que era o reino messiânico, tomando controle e atingindo a estátua bem no pé. Por que não na cabeça? Por que não no peito? Por que não nas pernas, mas nos pés? Porque quando o reino do barro com ferro estaria no seu auge, então a pedra cortada sem mão, que é o reino messiânico, viria e atingiria a estátua nos pés. E dizimaria o ferro com barro, o cobre, a prata e o ouro, porque o poder do ouro, do ferro, da prata, desses reinos passados, estaria no quarto reino. Porque no quarto estágio, esse reino, hoje no quarto estágio, esse reino babilônico, ferro com barro, está chegando ao auge da perfeição que Satanás queria, a uma adoração completa e o domínio de todo o mundo. E nós sabemos disso e muitas vezes estamos dormindo no banco. Ainda empurrando para amanhã coisas que nós devíamos nos apressar hoje. Como disse o irmão Brana, falando sobre o batismo do Espírito Santo, que eu li aqui na hora da oração, isso não é assunto para amanhã. Batismo com o Espírito Santo não é assunto para você deixar para amanhã, é para agora, é para hoje. Eu espero que ao chegar no final desse culto, você venha aqui ao altar, se você não tem convicção disso, e desespere-se. 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 Porque a hora é tardia. É mais do que nós pensamos. Então eu quero que você observe. Esta pedra cortada sem mãos, cresce, toma toda a terra, como disse a profecia, e torna-se numa montanha. Agora, observe. Babilônia, o reino babilônico, deu início com a adoração a um homem. Porque nós vamos ver que o início da dispensação gentílica aconteceu isso. Irmão Juliano, por favor, bota ali para mim. O fim princípio e o fim da dispensação gentílica, parágrafo 81, 82 e 83. Observe. Ele deu início à adoração a um homem, e ele termina agora com a adoração a um homem. Você entende por que Deus teve que tirar o profeta de cena? Senão hoje, o povo da mensagem estaria viajando para Jeffersonville, para ir lá bater foto com o profeta, alisar o profeta, e Deus cumpre o ministério e tira ele de cena, porque a pedra tinha chegado. Porque a sua mensagem introduziu a pedra cortada sem mão.
O profeta morto, as pessoas já estão esperando ele voltar para ressuscitar? E vão lá e alisam o túmulo e chupa a balinha de canela? E bate foto com a arma do profeta e com os esquilos empalhados? E com tantas coisas. E acho que lá vai mudar alguma coisa. Não muda nada. E viaja, aqui eu bati foto no túmulo do profeta, não muda nada. É igual as pessoas, quando eu fui para Jerusalém, o pastor que estava fazendo discussão falou, quem vai a Jerusalém nunca vai voltar de lá a mesma pessoa. Católico vai lá e volta mais idólatra. Porque lá tem bugiganga para vender para qualquer tipo de idolatria. Você vai lá, certo que você conhece a Bíblia, você começa a ver os ângulos diferentes, mas o que muda a tua vida é entrar nessa Jerusalém aqui. É entrar, ser parte dessa Jerusalém, não daquela lá. E vão lá e fazem culto em tudo quanto é lugar, e alisam pedra, e fazem culto no túmulo de Jesus. Católico também vai lá e reza Ave Maria no túmulo de Jesus. Isso não converte ninguém. Não converte ninguém. E traz souvenir, e traz coisa, e traz lá, não muda nada. Não muda nada. O que muda é você ter o batismo com o Espírito Santo. O que muda a tua vida é você ser parte dessa Jerusalém celestial aqui, a igreja do Deus vivo. Porque lá qualquer um pode ir se tiver dinheiro. Mas essa aqui é sem dinheiro e sem preço. É para os escolhidos do Senhor. Dispensação, princípio e fim da dispensação gentílica, 81, 82, 83. Se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo. Um ídolo de um homem, eu creio, do próprio Daniel. Porque o nome do Deus, nome de Daniel, observe, é Daniel 2:26. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Agora, observe, Daniel capítulo 4, versículo 8. Como que era o nome da imagem de Nabucodonosor? Daniel 4, verso 8. E por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Então, a imagem que foi levantada, porque quando Daniel discerniu o sonho do rei, você vê que o rei se ajoelha para o adorar. E para o rei, ali estava Deus encarnado entre os homens. Deus encarnado entre os homens. E o rei falou, não, esse é o verdadeiro Deus, os deuses aqui tem me enganado. Então levantam a imagem de Daniel. A ponto que o grande desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego foi levantar-se e não dobrar-se, adorar a imagem do irmão deles, do profeta deles. Falou, não, isso aí é um profeta, é nosso irmão, mas a adoração aqui é só para Deus. Eu quero que você observe. E eles, o desafio para eles. O desafio para eles. O Iambrana foi nosso irmão, um profeta. Adorá-lo, não. Não. Nos dias dele quiseram dizer que ele era Jesus Cristo e falou, se vocês continuarem com isso, eu vou pendurar uma placa no meu peito e você andar pela rua, eu sou um falso profeta. Se fossem meus inimigos, tudo bem, mas meus amigos querem me taxar como falso profeta? Me considerar como Jesus Cristo? Se fossem meus inimigos, eu até aceitaria, mas meus amigos querem fazer isso? Ele prega isso em Apocalipse, a serpente ferida. Apocalipse 5, a serpente ferida. Agora, capte aqui. Vamos voltar aqui, Adoração ao homem santo. Porque o rei Nabucodonosor o chamou de Beltesazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo. Veja, o reino babilônico, o reino gentílico começou com a adoração a um homem santo. Está fechando na perfeição em adoração de volta a um homem santo.
está dando a volta ao mundo e vão adorar, porque a Bíblia fala em Tessalonicenses. E adoraram, melhor Apocalipse. Ele se assenta no trono como Deus, para ser adorado como Deus. Agora, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Beltzazar, o qual era seu Deus, e ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isso, do mesmo modo. Fizeram os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou e foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem, forçada a isso. E culminou em uma mão sobrenatural escrevendo uma linguagem sobrenatural. Que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém? É dessa maneira que o reino gentil teve início. E terminará da mesma maneira, com adoração ao homem santo. Veja, isso é correto, através de obras sobrenaturais. Interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso. Amém? Agora veja, vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? A congregação diz amém. Agora, muito bem. 70 semanas de Daniel, terceira parte, a partir do parágrafo 120. Quero botar umas bases aqui no que nós vamos chegar. 70 semanas de Daniel. Vejam. Agora, se vocês quiserem, podemos regressar. Setenta semanas de Daniel, não é essa daí. É a terceira parte, tá? 70 semanas de Daniel, terceira parte. $120. Se vocês conseguirem achar, bota ali. É a terceira parte, não nem a primeira nem a segunda, 3 partes. Agora, se vocês quiserem, podemos regressar ao capítulo 2, versículo 34 e 35. Ele vai estar lendo essa escritura que nós lemos aqui. Versículo 34 e 35. Vendo uma pedra cortada sem mão. Agora, quando se deu a visão a Daniel, que os dias de seu povo terminariam por certo tempo, e havia visto os gentios vindo, e viu a visão desta grande rocha, aqui, ou esta grande imagem, veja, tinha a cabeça de ouro, tronco de prata, e agora se endurece prata, veja, a ouro, logo músculos de ferro, os músculos de bronze, e então pés e pernas de ferro, porém, dedos eram 10, agora observe, quando ele fala dos pés, pé direito e pé esquerdo, 5 dedos de um lado, 5 dedos do outro, e o profeta vai mostrar que é 5 reinos do Oriente e 5 reinos do Ocidente. Agora, capte. 10, porém os dedos eram 10, e esses dedos eram de ferro e barro. E ele disse, tal como tens visto que o ferro não se mistura com barro, estes reinos não misturarão um com o outro, porém, misturarão suas sementes, tratando de romper o poder um do outro. Veja, que seria no quarto estágio do poder da imagem, que é no quarto estágio que ela chegaria à perfeição da adoração de toda a terra, porque nunca a Babilônia chegou no estágio que ela está chegando agora, nunca, no poder do ouro, no poder da prata, no poder do bronze, ela nunca chegou no estágio que ela está agora, no poder do ferro com barro, política e religião, e recebendo a adoração de todos os reinos. Agora, parágrafo 121. Agora, o que sucedeu? A cabeça de ouro foi Nabucodonosor, o qual se interpretou e disse, outro rei virá inferior a ti, que foi os medos e os persas. Por isso que era o braço, os 2 braços, medos e os persas. Que veio depois, medos e persas. Os gregos, Alexandre o Grande, e assim sucessivamente. O reino de Alexandre o Grande era o grego,
ele estava representado no abdômen. No abdômen até aos órgãos genitais. Porque você vai ver que os gregos, eles eram representados pelo culto ao corpo. Culto ao corpo. Você vai ver que os grandes escultores gregos faziam aqueles homens com barriguinha definida, musculosos, o nu feminino, o nu masculino, toda a vida. Então eles estavam representados na estátua. Babilônia era o ouro, a cabeça. Os medos e os persas, os braços. Os gregos, o abdômen definido, os órgãos genitais do homem, da mulher, sempre sendo apresentado, esculpido, adoração e culto ao corpo. Mas os romanos foram representados nas pernas. Por quê? Porque eles eram de grandes marchas. Eles fizeram as estradas e o exército romano entrava nas nações, nunca a cavalo, sempre marchando. Eles estavam representados nas pernas, porque eles faziam grandes marchas. Eles deram as estradas ao mundo, pavimentaram. Eles tinham as grandes construções, grandes engenharias. Nunca houve engenharia como a romana. O sistema de esgoto de Roma hoje é o mesmo sistema de esgoto de 2000 anos atrás, do dia de Jesus. Dentro do sistema de esgoto dele é igual um túnel de trem. Eles já tinham água encanada em casa 2000 anos atrás. Piscinas térmicas. Muito arquitetura tremenda. Cada reino queria deixar uma arquitetura mais maravilhosa, marcar a engenharia, grandes engenheiros. Tanto que hoje, o asfalto de hoje é fichinha perto do asfalto dos romanos de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Eles faziam simulações de guerras navais dentro do Coliseu. Eles tinham condição de inundar a arena do Coliseu e fazer guerras de barco dentro da arena. Eles tinham um sistema de arquedutos que eles traziam água para dentro da arena e faziam um grande piscinão e faziam guerras navais dentro do Coliseu. Ciência avançadíssima. Estava representado nas pernas. Roma era exército que entrava marchando. Quando César foi invadir, se não me engano, a Normandia, que ele chegou no rio Reno, e ele podia ter feito barcos para atravessar o rio. Ele falou, não, eu quero entrar marchando. Ele tinha um exército de 40 mil homens. Eu quero entrar marchando. O rio Reno tinha quase 500 metros de largura. Em 10 dias, ele fez uma ponte sobre o rio. O rio tinha 16 metros de profundidade. Uma correnteza fortíssima. Ele fez uma ponte sobre o rio Reno. Acho que era 100 e poucos metros, mais ou menos, 200 e poucos metros, atravessar o rio. Montou guindaste, batistaca, em 10 dias. Hoje, por mais avançada a ciência, prova que ninguém conseguiria fazer uma ponte daquela em 10 dias com a ciência avançada hoje. Ele fez em 10 dias. E entrou marchando. Ele falou, mas César, nós podemos fazer barco. Ele falou, não, eu quero entrar marchando. Estava representado na perna. Entrou lá dentro. Os moradores fugiram para as montanhas. Ele ficou 16 dias patrulhando a costa. E depois deixou um bilhete lá, ó. Roma vai aonde quer. Voltou de volta e mandou desmontar a ponte e foi embora. O diabo não está brincando não, meu irmão. Ele começou com a ciência lá atrás, lá em Gênesis já. Ele quer voltar para o céu com o seu engano. Ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele sabe que tem um povo predestinado na palavra para entrar pelas portas do reino de Deus. Da onde ele caiu. E ele não caiu da 7ª dimensão, não. Porque lá para chegar lá não pode entrar com o corpo que ele tinha. Agora, observe a grandeza do que Deus está colocando nas tuas mãos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e deixamos de tomar posições. Não acharam? Tudo bem, eu vou ler aqui então. Eu gosto de botar ali para vocês ler junto.
tem outro significado. Tem outro significado. Ó, agora eu vejo. Medos persas, Alexandre o Grande, eu estou lendo 121 de Daniel, terceira parte, 70 semanas de Daniel, terceira parte. E assim sucessivamente. Os gregos tomaram o reino. Quem tomou depois dos gregos? Os romanos. Quem tem governado o mundo gentil até agora? Romanos. Veja que quando Jesus chegou na terra na primeira vinda, os romanos já estavam no poder. Porque quem crucificou foi o Roma com a religião judaica. Política e religião. Toda vez que a política e religião se unem, eles têm um objetivo: crucificar a palavra. E agora está havendo essa união de volta. Eu quero que você entenda. Pilatos e Herodes, eles não podiam se enxergar, gente. Eles não podiam se enxergar. Eles governavam ali em Jerusalém, um na Galileia, outro em Jerusalém. Eles não podiam se enxergar. Você acha que eles tomavam vinho junto? Comiam pizza junto? Nunca. Um queria arrancar a baga dos olhos do outro. Anás e Caifás não podiam enxergar Pilatos e Herodes. Mas na hora de crucificar a palavra, foi a bebeção de vinho, a comissão de pizza. Era tapinha no ombro e política de cá e abraço de cá, porque eles tinham um objetivo: crucificar a palavra. E agora observe, todos os reinos estão se juntando em torno da besta. Religião, política. Como nós vimos na semana passada, mais de 100 e poucos pastores denominacionais, pentecostais, foram dar sua bênção a Francisco. Isso era uma profecia. Isso era uma profecia. O profeta pregou: senhores, é esse o tempo. Agora não é mais, não. Já nós estamos vendo o cumprimento. Você está vendo o cumprimento, Beto? Eu estou vendo, você está vendo. Do que era uma profecia, você lê a Bíblia, lê a mensagem e aponta o acontecimento. Você foi levantado para esse dia. Como nós vimos em 2013, Tony Palmer dizendo que ele é o Elias. E Francisco era José. Eu quero abraçar vocês. Vai abraçar o outro, meu irmão, não eu. Vai abraçar essas denominações aqui. Nós queremos que o nosso rei nos abrace, Jesus Cristo. Que Ele nos tome nos seus braços. Nós já temos rei. Nós já temos rei. E Tony Palmer disse que ele era o Elias. E logo foi ceifado. Em acidente de carro também. Só que era de moto. E tudo igual. E a pancada foi na cabeça também. Ah, tu é Elias? Então para aí. Ele fez a união e foi ceifado. E você vendo isso, as coisas tudo. E aquele monte de pastores pentecostais chamando Francisco de meu Senhor. Pregado aqui. Está documentado no site lá. Essa pregação que levou o Mon Robson a desespero a se conectar conosco. Agora, capte isso. Eu preciso chegar em algo aqui. Parágrafo 122, da mesma mensagem, 70 semanas de Daniel, terceira parte. Notem, então Roma existe até o final, porque chegou até os dedos, e ele viu lodo, barro, e isso é do que somos feitos. E o ferro, a fortaleza de Roma, entrou a cada um dessas nações. Roma tem força em cada nação sob o céu. Aí o profeta fala: há um homem no mundo que pode deter uma guerra e começá-la sem apenas dizendo uma palavra. Esse é o Papa. Ele pode acabar com a guerra e iniciar uma guerra, dizendo apenas uma palavra. Porque quando eles fizeram as cruzadas,
os ingleses fizeram as cruzadas, foi um papa que falou assim, nós temos que dominar Jerusalém e aqueles islâmicos lá e levar eles ao cristianismo. Os nobres, normandos, ingleses da Europa, se reuniram e levantaram as cruzadas e foram para Jerusalém. Milhares de pessoas morreram, porque um papa começou uma guerra. E quando Hitler começou a matar os judeus, o Papa Pio XII ficou bem quietinho. Hitler foi lá, fez negócio com ele. Tem imagem, tem fotos. Eles comendo pizza junto. E Hitler veio até ele pedir autorização. Sabe qual foi o negócio que ele fez para não falar nada? Que Hitler devolvesse os templos da Alemanha que foi tirado deles. Fecharam o acordo. E ele ficou quietinho. E depois João Paulo II apareceu pedindo perdão, entre aspas. Eles fazendo todas essas manobras. Mas Deus tinha um profeta na terra de olho. Deus nunca ficou sem testemunha. A coluna de fogo desceu no Velho Testamento, escreveu o Velho Testamento, escreveu o livro de Daniel. Ela desceu no Novo Testamento, escreveu o Novo Testamento. Mas disse o profeta, agora ela desceu agora. Não para escrever mais, mas para revelar o Velho e o Novo Testamento para nós. Quem pregou essa mensagem aqui foi a mesma unção que abriu os olhos de Daniel para ele interpretar o sonho. Você não precisa ir no seminário. Um teólogo diz, eu acho que é isso. Veio Ellen White dizer, eu acho que é outro. Você não. Você recebe direto daquela unção. Amém? Vejam. Esse é o Papa. Ele tem poder de parar a guerra ou começar uma guerra. Que seria se ele dissesse, nenhum católico toma uma arma. Isso eu faria, irmão. Fale o que você queira. A maior parte do mundo da cristandade é católico. Vê? Correto? Que diga ele uma palavra, isso é o que é. E eles, vejam, chegaremos a isso mais tarde. Quem é capaz de fazer guerra com a besta? Quem pode falar com ele? Quem pode fazê-lo? Então façamos uma imagem, a besta. Isso é a confederação de igreja. Faz uma imagem como ela, vê? Confederando as denominações juntas, coisas que já tem feito. Estamos ao final. Isso é o que resta, amigos. Estamos aqui no final. Façamos uma imagem à besta, algo com ela. Uma imagem é algo que se vê como algo, vê? Agora, estamos no tempo do fim. Roma estava completamente sem moral, sem força. E Francisco, em 9 meses, levantou uma imagem caída. Gente, tem pentecostal regozijando se converteu para católico. Sim. Tem pentecostal agora, falou, agora. Eu tinha me convertido para a denominação, mas eu nunca tinha esquecido o rosário. Agora eu posso sustentar o rosário, porque o catolicismo nunca saiu do meu coração. Agora eu voltei, porque agora vale a pena ser católico. Eles estão de boca cheia. Porque a imagem foi erigida. A imagem não é uma estátua. A imagem é um nome, uma moral caída que foi levantada. E ela já está erigida. Nós vamos chegar aqui, esse ano, dia 27 de setembro, ele vai discursar no plenário nos Estados Unidos. Nenhum papa fez isso. Ele vai lá como um chefe de Estado. E vai ser num lugar marcado. Não é em qualquer lugar, não. Parágrafo 125. Agora, notem aqui, ao final desta era. Agora, Daniel, no 2º capítulo, ao versículo 34 e 35, ele observou
esta imagem com uma consideração. E ele, veja, observou até que a rocha foi cortada da montanha, não por mãos, rolou e feriu a imagem nos pés e rompeu. Veja, aquela não a feriu na cabeça, não a feriu nos pés, isso foi no tempo do fim. A feriu nos pés, isso foi no tempo do fim. Aqueles 10 dedos. Eu quero que você observe, quando essa mensagem chega, todos os reinos começam a ser demolidos. Comunismo, fascismo, nazismo, tudo foi. Ele começou a revelar os mistérios de Acabe e Jezabel. John Kennedy, sendo o primeiro presidente católico sendo colocado no poder nos Estados Unidos, por trás dele estava a igreja católica manuseando. Os americanos temiam a cortina de ferro. Rússia. Temiam a China, a cortina de bambu. Mas disse o profeta, você não precisa se preocupar com a China e com a cortina de bambu. A Casa Branca já foi invadida. Jezabel já está dominando. Vocês ficaram de olho na cortina de bambu e a de ferro e não perceberam a cortina de púrpura, a cortina vermelha, Roma. Jezabel já está no poder, Jezabel já está mandando na Casa Branca. Jezabel já botou seu presidente lá. Isso foi nos dias da mensagem de Elias, porque se Jezabel e Acabe estavam na terra, Elias tinha que estar para sair a palavra e condenar eles. Agora, irmãos, observe, Jezabel e Acabe estão se unindo de volta. É tempo de Elias e Moisés aparecer de volta, e nós não podemos estar aqui. Porque Acabe e Jezabel estão unidos de volta. América e Roma. Capta isso? Esse casamento. A igreja tem que sair de cena, porque é a aparição da quinta vez da manifestação do Espírito e virtude de Elias. Apocalipse 11. Mas vamos aqui um pouquinho mais. Eu preciso chegar em algo aqui. Parágrafo 126. Vejam. Aí ele fala no finalzinho do 125. Uma rocha foi cortada da montanha, não por mãos, rolou e feriu a imagem nos pés, rompeu aquela, vejam. Não feriu na cabeça, não feriu, veja, no peito, feriu nos pés. Isso foi no tempo do fim, aqueles 10 dedos. Notaram vocês aqui, agora ele começa a revelar algo. Eu quero que você capte algo aqui. Ele começa a revelar algo que estava acontecendo naquele dia. Naqueles dias. Notaram vocês aqui, exatamente antes que o senhor Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos? Ele era o general que comandou a derrota dos aliados contra a Alemanha na Normandia. Ele comandou a grande batalha do dia D, que foi a maior invasão de todos os tempos. Terra, mar e ar. Foi a maior invasão de todos os tempos. Invadiu a Normandia e ele começou a dominar o exército alemão e veio vindo e foi libertando toda a Europa. Veio para a Inglaterra e veio vindo e veio dominando toda a Europa e foi empurrando os alemães para trás. Quem comandava? Eisenhower. Este homem vira presidente. E Eisenhower, em inglês, quer dizer ferro. Ferro. Mas eu quero que você capte isso. Antes que o senhor Eisenhower saísse, veja, o último protestante da América na presidência, que eu duvido que volte a haver outro. Porém, quando? Só para mostrar-lhes isso, se tão somente as pessoas despertassem, quando ele se reuniu ali, estavam, vejam, a última reunião que eles tiveram, ele se reuniu com a Rússia. Havia 5 países do Oriente Comunista representados e 5 países ocidentais. Veja, o senhor Khrushchev, Nikita Khrushchev, era presidente da Rússia. Khrushchev em russo quer dizer barro. Eisenhower em inglês é ferro.
aí está o seu ferro e o barro dos pés da estátua que Daniel viu. Agora, eu já tinha pregado isso aqui, mas eu quero mostrar-lhes algumas coisas que foi passado por alto. Não era tempo também. Cada coisa no seu tempo. Khrushchev, como entendo, veja, Khrushchev, como entendo, se me tem dito, na Rússia, a sua linguagem, Khrushchev significa barro, Eisenhower significa ferro, em inglês, aí está o seu ferro e seu barro, que não se misturam. Ele, agora eu quero que você capte isso aí o que Khrushchev faz? Quando ele está discursando, eu quero que você bota aí, Gênesis, para mim, sem dinheiro e sem preço. E eu quero que você bota a foto do Khrushchev aqui para nós. Observe. Ele tirou o sapato do pé. Ele fez isso inconscientemente. Bota outra foto lá, esse é Khrushchev, Nikita Khrushchev. Bota outra foto que ele está com o sapato já em cima da mesa. Faz para mim lá, Jesus, por favor. Ele fez isso inconscientemente. Sabia que isso aqui é bíblico? Olha lá ele com o sapato em cima da mesa já. Ele fez isso inconscientemente, liderado por Deus. E sabe o que ele falou quando ele bateu com o sapato? Ele falou para a América e as nações que ele liderava. Eu vou ler depois, sem dinheiro e sem preço, parágrafo 21. Ele falou: o Deus que vocês dizem servir, esse Deus é que vai destruir vocês. E bateu com o sapato na mesa. E o que significava bater com o sapato na mesa? Quem fazia isso? Quando um homem perdia o direito da redenção. Isso está em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5. Está no livro de Ruth. Descalçava o sapato e batia o sapato. Sabe o que ele estava fazendo? Deus tomou esse homem para dizer para a América: vocês perderam o direito da redenção. Ele descalçou o sapato e bateu. Vocês perderam o direito da redenção. E o Deus que vocês dizem servir, esse Deus vai matar vocês, vai acabar com vocês. E o profeta fala que a Rússia está guardada como uma arma na mão de Deus, o comunismo, para destruir Acabe. Bota lá para mim, Gênesis, sem dinheiro e sem preço, parágrafo 21. Isso aí você não pode me perder, hein? Que eu não tenho a mensagem aqui. Sem dinheiro e sem preço, parágrafo 21. Olha o que ele fala nessa mensagem. Nikita Khrushchev pega o sapato, bate na mesa, fala: o Deus que você diz servir é esse Deus que vai destruir vocês. Em outras palavras, vocês já perderam o direito da redenção. Isso era Bíblia. Ele não sabia disso. Deus tomou ele. Mas o profeta captou isso. Sem dúvida, muitos leram a declaração de Khrushchev para as Nações Unidas outro dia. Como isso foi citado de um jornal canadense por um amigo. Ele disse: se há um Deus, Nikita Khrushchev falou isso, se há um Deus, Ele está pronto para varrer e limpar o templo outra vez com vocês. Capitalistas, como Ele fez no princípio, Ele vai varrer vocês. E Ele bate com o sapato na mesa. É esse Deus que vocês servem? É Ele que vai trazer juízo sobre vocês. Porque estava um profeta na terra e eles estavam rejeitando isso. O povo pentecostal, representado no dólar pela águia, a pirâmide, a pedra cortada sem mão vindo sobre a pirâmide está no dólar. Eles rejeitaram isso. A águia, símbolo de um profeta.
a pedra cortada sem mão, o grande selo, está profetizado no dólar. Você chega lá, pergunta para um americano hoje, o que significa isso aqui? A gente sabe. Você tem que ir lá ensinar para eles a profecia do dólar deles. Os seus pais não reconheceram, imagine como é que estão os filhos agora. Como é que está o mundo pentecostal? Chamando de falso, reportagens falando de que William Branham era falso. Isso e aquilo. Qual foi o profeta de Deus que não morreu como um falso? Me mostra um. Me mostra um que não morreu como falso, que não foi matado. Ele vai limpar o templo outra vez. Agora mostra aquela foto lá para mim, do Eisenhower e Nikita Khrushchev, juntos, no dia dessa reunião. Não, não é essa aí, gente. Vocês conhecem esse menino aí, não? Vamos lá, gente, vamos lá, gente. Não é a hora desse menino aí ainda, calma, vamos chegar nele. Porque ele é uma chave para cumprir profecias também. Ele é uma chave para cumprir profecias. Aí, ó. Aqui está o senhor Eisenhower. Ele era um general que comandou a batalha do dia D. E aqui Nikita Khrushchev. Estavam unidos ali. Mas esse ferro com barro não dá liga. Até hoje não adianta, não fecha. Não adianta. Eu quero que você observe. Capta isso aqui. E tudo que ele fez estava apontado na Bíblia, mostrando que redenção, eles perderam a redenção. A mensagem chegou e estavam perdendo a redenção. O mundo pentecostal já tinha rejeitado. Em 1957 eles já tinham rejeitado a mensagem. O profeta já tinha sido jogado para fora. Política, religião hoje se unindo. Olha quem que eles estão colocando no lugar como um rei. Quando que o Papa Bento XVI renunciou? Nós vimos isso, gente, no dia 28 de fevereiro de 2013. Exatamente no dia que essa nuvem foi fotografada. Fazendo 50 anos. A revista Life, 50 anos atrás, tinha colocado esse aqui, a nuvem, como cabeça. 50 anos depois, a revista Life bota o Papa. E duas revistas anunciaram essa foto, a Life e a Time. Tempo da vida. Sim. Tinha colocado o William Branham em 2010 na lista dos falsos profetas. Eu quero que você observe. No dia 28 de fevereiro de 1963, quando essa foto foi publicada pela revista Time e Life, Tempo da Vida, no dia 28, por quê? 28 dias é o ciclo da vida de uma mulher. O ciclo da vida de uma mulher é 28 dias. E bem no tempo da vida da igreja, porque a igreja é uma mulher. A mulher, ela não tem semente. Ela não tem a semente à vida. Ela entra no tempo da vida para receber a vida. Porque a vida, quem carrega a semente é o macho. A igreja, ela não tinha vida. Então ela entrou no tempo da vida quando o macho desceu, Cristo. Para colocar a semente, porque a palavra falada é original. Isso tudo estava acontecendo, o profeta pregando, e isso tudo acontecendo no meio político e religioso do dia. E ele chamando a atenção da igreja, e eles não acordaram. Mas 50 anos depois, Deus toma um povo, quando está culminando tudo, está concluindo tudo. E essas profecias de Daniel, a mensagem, tudo junta. Por isso que eu falei, se você ainda não tem convicção que você recebeu a primeira vestes, desespere-se. Que Deus não te encontre simplesmente aqui sentado num banco como um membro de igreja.
sabendo de tudo isso, sabendo que todos os reinos estão falidos, a pedra já desceu, já atingiu a estátua no pé, comunismo, fascismo, nazismo, tudo foi jogado embaixo. Sistema pentecostal, ele falou, denominação é morte. Revelou os mistérios de todos os segredos da Bíblia. E saiu de cena e deixou a coisa na nossa mão, Roberval. E agora é a nossa vez. Quando o anjo forte desce em Apocalipse 10:6, ele fala, ele bota um pé sobre o mar e outro sobre as águas. Um pé sobre a terra e outro sobre as águas. O pé sobre as águas ele botou em 1933, quando ele desceu na água para o profeta. E o pé sobre a terra, ele colocou lá na caverna em 1948, quando ele desce e falou, Israel se tornou uma nação. Então o profeta saiu com a mensagem para chamar os escolhidos e eleitos do Senhor. Porque ali, ele mostrou que todo o sistema estava ruindo, político, religioso. Mas havia um povo para ser chamado para o seu nome. Olhe, que coisa! Meu Deus! Quem sou eu para pregar essa mensagem? Quem sou eu? Quem é você para receber isso? Numa hora de tantas trevas e não está enganado? Você não está enganado? Não deixe isso se tornar uma coisa comum para você. Não deixe isso se tornar algo comum. Nós estamos indo embora. Semana passada, a minha sogra foi alvejada por familiares com reportagem dizendo que o William Branham era falso, que ela tinha que sair disso. E falou, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou indo embora. Vocês vão ficar com essas coisas aí na mão. Eu estou indo embora. E se vocês quiserem me encontrar, vocês vão ter que crer nessa mensagem desse profeta que vocês estão dizendo que é falso. E é tarde demais para você dizer que é falso, que já está aqui, ó. Não perca o tempo de vocês. Eu estou indo embora. Se vocês quiserem me encontrar, vocês vão ter que crer nessa mensagem aí. Vocês vão ter que reverter esse quadro. Porque senão isso aí vai condenar vocês. Amém? Aleluia. Agora nós vamos ver. Nós temos dois elementos sobre a terra agora. Nós temos dois elementos sobre a terra. Nós temos dois sumos sacerdotes vivos. Dois sumos sacerdotes vivos. Estão representados nas duas pirâmides do Egito, Kelfre e Mequerinos. Mas tem a Quéops. A Kelfre e Mequerinos viraram o túmulo. Anás e Caifás estão no túmulo. Mas Jesus Cristo não. Dois sumos sacerdotes vivos. A pirâmide de Quéops, a ciência descobriu que ela nunca virou sepultura. Você sabe por quê, Roberval? Porque o homem que fez ela não morreu. Enoque. Olha lá. Enoque nunca morreu, como é que vai virar túmulo? Agora os outros. Agora dois sumos sacerdotes vivos. E nós temos um outro elemento. Obama. Bota ele aí na foto aí. Agora é a vez dele. Pode botar. Esse senhor simpático aí, ó. Está esse meninão aí, ó. Ele é um queniano. Ele é queniano. Aí está com sua avó de criança. Bota outra foto lá. Aí está ele. Eles foram na feira catar as verduras que sobravam lá para levar para comer em casa. Homem simples. Só que ele tinha uma predestinação para ele. Ele tinha um serviço para fazer. Aí está ele com sua avó de criação. Correto? Esse homem aí, ele tem
algo, ele é um queniano. Todas as tribos do Quênia, essa semana eu entrei em reportagem, eles são circuncidados. Só tem 2 tribos no Quênia que não são circuncidados. E Obama faz parte de uma delas. Então, ele é um incircunciso. Todas as tribos do Quênia, inclusive o governo queniano, está dando palestra com os médicos e tudo mais, para ensinar o ritual da circuncisão aos quenianos. Porque tem morrido muitos jovens, muitos homens, por causa que eles fazem circuncisão de qualquer maneira, pegam infecção e morrem. E eles usam a circuncisão como um ritual. E só tem 2 tribos do Quênia que não são circuncidados. E Obama faz parte de uma delas. Ele não é circuncidado. Ele é um incircunciso. Agora outra coisa. A tribo que ele pertence nunca levantou grandes líderes. Só que eles têm um poder muito grande. Eles são carismáticos. Eles são carismáticos. E com esse carisma, observe, a circuncisão, ela servia como ritual em Israel. Uma coisa também era questão de higiene. Outra coisa representava a marca do Espírito Santo. E era tirado o excesso de carne do órgão reprodutor do macho. Eu quero que você capte isso aqui, por favor. Isso aqui eu vou aplicar espiritualmente. Tá? Essa circuncisão, estirava aquilo ali, era a parte que mais dava prazer sexualmente no homem. Correto? Então observe, este é um homem carismático, não é circuncidado, para levar as nações a ter prazer com ele. Vocês podem entender isso? Mas por outro lado, tem outro líder, muito carismático, Francisco, que é um incircunciso também. A religião dele não dá para eles o batismo com o Espírito Santo. Nem passa perto. Mas batizou eles com o espírito da besta. Esses 2 líderes, carismáticos, ambos carismáticos e ambos incircuncisos, têm se unido. São os principais líderes desse ecumenismo que está sendo levantado. Tanto que Obama, o ano passado, levou uma caixa de sementes para o Vaticano, para o Papa plantar no Vaticano. Falou, distribuir sementes. Aquilo estava representando algo. Para batizar os reis da terra, dominar todos os povos com o seu carisma. E 2 incircuncisos. Um no poder, política, e outro religião. Obama está no fim do seu mandato. Ele já teve 12 mandatos, se eu não me engano. Esse é o 8º ano. Ano que vem, ou esse ano vai ter eleição nos Estados Unidos. Acho que é esse ano. Ano que vem? Não estou bem certo. Agora, observe. O Papa Francisco, ele vai em setembro, dia 27 de setembro, ele vai discursar na Filadélfia. Observe, por que Filadélfia? Amor entre irmãos. Ele vai discursar lá. Ele já falou que o ministério dele vai durar pouco tempo. Obama está no fim do seu ministério, seu reinado. Está cogitado para uma grande, para assumir o lugar de Obama, uma mulher. Uma delas é Hillary Clinton. E parece que tem outra mulher. Isso com certeza vai ser uma mulher na América. E o profeta profetizou, numa das 7 visões, que uma mulher se levantaria com grande poder na América. Ele falou, talvez seja uma presidente
uma mulher no poder presidencial. Depois ele fala, a igreja católica. Agora você vai ver que ambas vão estar no poder. Uma mulher liderando a religião e uma mulher liderando a política. Laodiceia, direito dos povos e da mulher. Ele vai discursar no dia 27 de setembro, lá no parlamento, na Filadélfia. Simpático ele, né? Foi assim que a serpente se apresentou para Eva, lá no Éden. Carismático e simpático. Agora, eu quero que vocês captem algo aqui. Por favor, eu quero ler uma escritura na era de Filadélfia, para nós encerrarmos aqui. Eu ainda quero ler Apocalipse 3, versículo 10. Ele vai discursar no dia 27 e no dia 28 vai ter a lua de sangue. A última lua de sangue, que já teve 3. A quarta será no dia 28 de setembro. Ele vai discursar no dia 27. E nós sabemos que essas luas de sangue estão relacionadas com os judeus. E nós sabemos que vai haver um pacto entre Roma e os judeus. E não vai ser os judeus de Israel. Porque aqueles judeus de Israel não precisam do dinheiro de Roma. Mas os vigaristas, como disse o irmão Breno lá de Wall Street, aqueles judeus precisam, porque o dólar está quebrado. Já falaram quanto que é a dívida dos Estados Unidos, quanto que é o buraco, mas ninguém executa a dívida, não acontece nada. E nós sabemos que haverá um pacto, e é um pacto financeiro, disse o profeta. O irmão Breno fala que na mensagem 70 semanas de Daniel também, ele fala nos selos. Correto isso? Que os judeus vão ser enganados. Vocês estão lembrados quando eu li aquele edital aqui daqueles judeus que estavam alertando os judeus a sair da América? Que a América ia entrar numa guerra civil. E ele fala que também os judeus da Segunda Guerra foram alertados e não ouviram. Ele falou, só que eu não posso sair daqui, mas vocês fujam. Por que ele não podia sair? Ele está enrolado com alguma coisa lá. Ele está amarrado lá. Está amarrado. Agora, eu quero que você observe. A palavra Filadélfia quer dizer amor de irmãos. E ele vai discursar, sabe o que? O assunto dele? O assunto que ele vai discursar é sobre família. Que autoridade esse homem tem para falar sobre família? Se nem mulher ele tem, não tem filho. Ele vai ensinar o quê? Porque a Bíblia fala, o Espírito Santo falou, um pastor tem que ser marido de uma mulher, ter filhos, ter sua casa em sujeição. Então, depois que ele cuida da sua casa, deixa a sua casa em ordem, então ele pode cuidar da casa do Senhor. E isso é uma exigência até para os diáconos. Fala isso. E o que ele entende de família? É igual uma médica. Uma médica, ela pode explicar todo o processo de como a mulher fica grávida, gestação, explica tudo. Ela é uma ginecologista, ela é uma obstetra. Explica tudo. E ela não tem filho. Mas você pode pegar uma mãe lá do interior, que nem sabe escrever. Ela sabe tudo, mais do que a médica, porque ela tem filho. A médica fala, ser grávida, ser mãe é assim, é assim. Aquela senhora lá do interior, que nem sabe ler, ela fala, não, eu senti dentro de mim. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é dor de parto. Eu sei o que é criar filho. A médica só sabe na letra. Muitas vezes, se não é mãe. Se não teve a oportunidade de ser mãe. Mas aquela lá, sem nenhum estudo, ela fez na prática. Que autoridade esse homem tem para falar sobre família, sobre casamento, sendo que ele nunca teve mulher e filhos. E o povo está encantado com isso. E adoraram-no. Todos que habitam sobre a terra. Só não vai adorar os que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Porque o Espírito Santo está desmascarando esse poder.
Precisou vir um Nikita Khrushchev de lá da Rússia e bater o sapato e dizer, ó, o Deus que vocês dizem servir, ele vai condenar vocês, é ele que vai destruir vocês. Vocês perderam o direito da redenção. Era de Filadélfia. Vamos ler Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, já estou encerrando, meu tempo já se foi. Apocalipse 3, capítulo 10. Acharam? E eu quero lá, Gênesis. Depois eu quero a era de Filadélfia, no parágrafo 281. Eu já passei lá para o Juliano lá. Eu quero que os irmãos leiam comigo, tá? Vocês estão perdoados com a 70 semana de Daniel, tá? Tá bom? Tá bem? Observe. Apocalipse 3:10. Na era de Filadélfia, que é a era do amor de irmãos. Como guardasses a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Que hora de tentação é essa? É agora. O que é isso? Calma, gente. Eu não. O sapato está folgado no pé ainda. O colarinho está largo. Entendeu? Você ainda vai no mercado, escolhe o que quer comprar. Poder aquisitivo, mas calma que isso vai. Ó. Então, a hora da tentação. Na era de Filadélfia, o profeta revela isso. E ele vai discursar exatamente no estado da Filadélfia. Ó. Eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o profeta fala na era de Filadélfia, parágrafo 281, falando sobre esse versículo. Este versículo é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e... Não, Gabriel, obrigado, vocês estão espertos. Fez isso propositalmente. Vocês estão ligados. Graças a Deus por isso. Isso quer dizer que vocês não estão cochilando no banco. E é bom que não esteja. Esse versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Se quisesse dizer isso, teria dito isso. Porém disse, eu te guardarei na hora da tentação. Por quê? Ele vai guardar. Porque ele fala, como guardasses a palavra da minha paciência. Ele só vai guardar quem guardou a sua palavra. Por isso que o salmista fala, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra... Amém? E a palavra é a semente. Se você guardou no teu coração, isso quer dizer que ele já te fecundou. Você tem vida. Você carrega a vida do macho que desceu no dia 28 de fevereiro de 63, no tempo da vida da mulher, no ciclo da vida. Esta tentação é exatamente como a tentação do Éden. É a mesma serpente, simpático. Vive fazendo boa caridade, lavando os pés dos mendigos na rua. Conquista um, conquista outro. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição, obrigado, a palavra ordenada por Deus. Direta oposição
O que a serpente fez? Ela se opôs à palavra. Eu, quando subo aqui, a unção deixa a gente nervoso, sabia? Isso não te deixa calmo. E quando o pregador sai daqui, por isso que ele se alivia. Porque passou aquele estágio ali. Então, você quer mostrar muitas vezes algo, e isso te deixa... Observe. E todavia, veja, era uma oposição direta à palavra de Deus. É a mesma tentação do Éden. Todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante, que enganará o mundo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém me tira da cabeça que esse poder eclesiástico não está por trás desses assassinos, dos jihadis. Essa gente está mataram em Palmira, aquela cidade, 400 pessoas, mulheres e crianças, e todo mundo quietinho. Israel solta uma bombinha lá dessa que as crianças compram no boteco aí, solta uma bombinha, todo mundo, Israel soltou uma bombinha. Solta um rojãozinho dessa, soltaram uma bomba lá em Israel, são um bando de maníacos, querem fazer guerra. Esses maníacos matando gente, todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Que poder está por trás dele que faz a imprensa ficar quieto? Qual é o poder? Eles estão criando um problema. Eles estão apresentando o problema. Fica calmo, que a serpente vai trazer a solução do problema. Eu estou aí para trazer paz. Todo mundo vai dizer, tá bom. O mundo precisa de paz mesmo. Por que ninguém fala nada? Um monte de nação poderosa, e por que não para esses camaradas? Por que não vão lá e bombardeiam eles? Que poder está por trás disso, gente? Vamos acordar. Nós não somos ignorantes igual esse mundo religioso que diz, me engana, é que eu gosto. Essa é a hora, nós cantamos isso. Senhores, que oração, é esse o tempo? Claro que é esse o tempo. Está na hora, gente, está na hora de nós recebermos o nosso salário, os trabalhadores darão 10ª, e nós voltarmos para casa. Está na hora. Quando o raio desceu no Vaticano em 2013, faltava 5 para as 6. Naquele relógio. 6 horas. Fecha a hora 10ª. E o Senhor falou, pague os trabalhadores. Deixe eles ir para casa. Deixa eu encerrar aqui. Somente os escolhidos não serão enganados. O que Deus está fazendo cada dia? Cuidando de você. Irmão Gênesis, você já fica aí, me veio algo no coração agora. Eu quero ler o parágrafo 39 e 40 das eras da igreja. Você pode pegar a tradução Goiânia, 39 e 40, do resumo das eras. Quero ler depois disso, estarei encerrando. Somente os escolhidos não serão enganados. Você vai ver que o joio está amadurecendo embaixo dos falsos pregadores. Ele está amadurecendo para quê? Para a hora da colheita. Mas o profeta fala, mas o trigo também está amadurecendo embaixo da unção do Espírito Santo através do quíntuplo de Efésios. Observe. Ele fala, Lutero foi a primavera.
Wesley, Pentecostes o verão. Mas ele fala, mas agora nós estamos no tempo da colheita. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um. Não é isso que o Tony Palmer falou? Usou? Tornar-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele. Quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretado em lei. De forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios, etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. É a igreja que vocês estão fazendo, ela vai tomar conta. Se der tempo, nós entramos para dentro, né? Vamos usar aquilo, vamos consagrar a Deus. E depois, o importante é nós sair daqui. Amém? Amém? O irmão Brano judiou do povo pentecostal. Ele falou, os pregadores estão pregando que Cristo está vindo, estão fazendo templos de milhões de dólares. Pregando uma coisa e querem ficar aqui? Para quê? Falou Oral Roberts, Billy Graham, fazendo templos de milhões de dólares, dizendo que Cristo está vindo. Por exemplo, agora mesmo em muitas, se não na maioria da cidade, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos, para tornar-se capelão das Forças Armadas, nos hospitais, etc. É agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável. Essa semana eu precisava ir lá visitar a irmã Solange, graças a Deus está aqui. Falou, pastor, sua presença aqui já me animou, já é meia cura. Agora nós vamos orar e eu vou estar no culto do sábado. Está aqui. Lá em Joinville a gente entra como pastor em qualquer horário para visitar. Aqui em Jaraguá já não pode, só entra no horário de visita. Aí a irmã ligou para ela e falou, mas como? O pastor não pode entrar? Esse dia eu vi um padre entrando aí e falou, o padre foi da extrema-unção. Mas nós não queremos dar extrema-unção, não, nós queremos tirar da extrema-unção. O padre vai lá e fala, recebe o teu servo em paz, Senhor. Bota a velhinha na mão, tchau, meu filho. Mas Isaías 53, verso 5 fala, pelas suas pisaduras, você já está curado. E agora é quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitarianos. À medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégios. Tantos serão tentados a acompanharem. Agora, essa é a hora da tentação. Pressão para se unir a isso, porque isso está a marca da besta. Porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Olha o que o diabo vai pregar para eles. Vocês querem servir a Deus, vocês têm que se unir a nós, senão vocês não vão se unir. Aí eles vão pensar, é melhor servir a Deus assim, né? Não consegue vencê-lo, une-se a eles. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Mesmo que você queira chamá-lo de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que esse movimento se torna a imagem erigida da besta, os santos terão ido no arrebatamento. Amém?
E esse pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo, em Éfeso, lá quando Paulo observou eles em Éfeso, capítulo 20, ele olhou e viu: temo que após a minha partida, se levantarão homens do meio de vós, lobos cruéis, que tentarão atrair os rebanhos após si. Lá no monte Calvário tinha 4 cruzes, diz o profeta. Jesus, os 2 ladrões, e por ali por perto estava Judas pendurado no madeiro também. Jesus perdeu todo o sangue. Judas, ele escolheu um galho que não era muito forte, e o galho quebrou, e ele esborrachou-se, estourou suas vísceras. A Bíblia fala isso. E ao estourar suas vísceras, ele também derramou sangue. Ele estava imitando, o diabo estava imitando tudo. O Espírito de Jesus desceu em Atos 2 do Pentecostes, o Espírito de Judas em Atos 20. E ali começou a cavalgada do cavaleiro do cavalo branco, do anticristo. Agora observa, aonde que ele estava? Ele não foi lá dentro dos fariseus dos judeus, ele foi entrar na igreja do Pentecostes. Por isso que o anticristo e o Espírito Santo são gêmeos. Em Éfeso se tornará o monstro de Satanás, que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Ou os matarão. Essa morcega velha vai voltar a matar. Vai voltar a beber sangue de cristão. Fica calma aí. Ela vai matar os 144 mil, vai matar as nécias, mas a igreja de Deus vivo, ó. Pois, veja, ou os matarão, por lhes recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual, não terminei de ler, por meio do qual ganhava a vida. Isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. O profeta falou isso nesse dia. E o que diria se ele visse aquela reunião de Tony Palmer com aqueles lá? Nesse inteirinho, Roma adquiriu quase que todos os suprimentos de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na aliança. E a igreja prostituta assumirá o comando do mundo. A mesma unção de Daniel, gente, que profetizou, agora está revelando o que tem acontecido. Conseguiram para mim lá, não? Então, vamos lá. Bota aí que eu quero encerrar. Vamos nos colocar de pé. Eu quero encerrar com isso aqui. Pode soltar lá o resumo das eras 39 e 40. É para 39 e 40. Ó, 39. A era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o tempo do verão de crescimento. A era laodiceana é o tempo da colheita, quando se junta o joio para queimá-lo e o armazenamento do trigo para o Senhor. 2 famílias sobre a terra, joio e trigo, ambas amadurecendo juntos. O tempo de ceifa, tem notado você que no tempo da colheita há uma aceleração no amadurecimento? E consequentemente uma diminuição no crescimento até o ponto que não cresce mais? Não é exatamente o que estamos vendo nesses dias. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e vários outros tipos de crença. Seus números não estão aumentando como eles querem que pensemos.
Seu domínio sobre o povo não é mais do que costumava ser em muitos casos. A imagem estava caída. O profeta ele profetizou o levantamento da imagem. Nós vimos. Em 1955, 60, as pessoas estavam deixando o sistema católico, se convertendo ao pentecostalismo. Se convertendo, era uma corrida, muita cura divina, um movimento de Deus. E nesse meio Deus estava tirando os filhos fora. Mas quando chega em 57, o profeta é jogado para fora. Em 1960 ele começa a abrir os mistérios das eras, revelação de Jesus Cristo. 63, a abertura dos selos, a chamada dos filhos. O ir à igreja é apenas um espetáculo. E a verdadeira vinha, o que acontece com ela? Está crescendo. Onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que compareciam aos reavivamentos e respondiam às chamadas de altar? Não são eles simplesmente emocionais em sua aproximação? Ou desejosos de alguma coisa física em vez de realmente buscar o que é verdadeiramente espiritual? Por acaso não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta? Porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Observe, Deus podia ter fechado tudo nos dias do profeta, mas ele retardou o juízo por 50 anos. Ele está esperando você chegar. Nenhuma alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. Porém, veja, vamos lá, gente. 41. Eu queria o 41 também. Mas tudo bem. Foi falha minha. Tem que ser o 41 também. Eu sei que vocês vão demorar a copiar aí, mas tudo bem. No 41, o profeta falou, tem aqui, mas eu não tenho os parágrafos. Esse aqui não tem parágrafo. Agora, veja. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Rapidamente. Hum. 341, vamos lá ver se o HD está certo. Não, é o 340. Quase acertou. Pode deixar que eu achei aqui. Eu, rapaz, leio mensagem, eu acho. Ó. Vejam. A era luterana foi a primavera, a wesleyana foi o verão, o crescimento. Aí começou aqui. Aí eu terminei, Deus nos dias, veja, nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. Aí ele continua, todavia, é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena, nesta era, aqueles que levarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer. E para ele, Deus tem enviado um mensageiro, profeta, com o ministério vindicado, para que seja aceito pelos eleitos. Eles ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão. Veja, amadurecerão na palavra, até tornar-se uma nova palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e fé. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igreja. Esse concílio mundial de igreja é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, 11 ao 18. E vi subir à terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adore a primeira besta, cuja charga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam sobre a terra. Qual foi a primeira nação que fez descer fogo do céu? Os Estados Unidos da América, quando soltou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Essa é a besta de terra. Vem. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada da sua chaga mortal, quando se uniu à igreja nominal de Roma, e incorporou-se ao paganismo, à cristandade. Incorporou-se ao paganismo, à cristandade, e deste modo tornou o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. A pedra cortada assim. Amém. Que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A hora é tardia. Nós podemos ver, não é mais uma profecia, nós podemos ver o cumprimento, olhar a Bíblia, olhar a mensagem. O profeta deixou a profecia, do profeta agora para o cumprimento da profecia. E nós fomos ungidos para olhar e ver o quadro e poder, pelo Espírito, não ser enganado. Aquela nação, América, essa nação, que foi levantada embaixo dos 10 mandamentos, 13 colônias, sua democracia foi fundamentada nos 10 mandamentos, que diziam ser cristãos. Nikita Khrushchev, quando bateu o sapato, falou: vocês perderam o direito da redenção. O Deus que você diz servir, Ele vai destruir vocês. E tudo esse laço está sendo armado. Este homem no poder, Obama, Francisco, homens carismáticos, embriagando. A Bíblia fala que Babilônia é um cálice na mão de Deus para embriagar os reis da terra, todas as nações, porque eles rejeitaram a palavra. Vamos adorá-lo? Não, Bruno. Esta é a hora que tanto esperamos. Oh, adore Ele. Esta é a hora, o esposo à porta está. Oh, você pode fazer melhor, adore. Esta é a hora de nossa transformação. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Oh, esposa de Cristo. Esposa de Cristo, por muito tempo temos esperar. Oh, nosso Rei prometido. Nosso Rei prometido veio em uma nuvem. Fomos provados e tentados, temos clamado um canto desde 63. Ouvimos a profecia, primeiro virá o aperto, uma breve cavalgada. Esta é a hora. Oh, adore. Esta é a hora. Oh, que tanto esperamos. Aleluia. Esta é a hora. O esposo à porta está. Oh, deixa ele te ouvir.
decretando leis, fazendo homens se curvarem. Fazendo homens se curvarem, mas oração é a única saída. Confinando Oh, Miguel se levantará. E na fornalha tu encontrarás o Filho do Homem. Oh, adore. Esta é a hora que tanto Oh, esperamos. aleluia. Esta é a hora, o esposo à porta está. Adore. Esta é a hora De nossa de transformação. nossa transformação. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Esta é a hora. Desperta, Esther. Desperta, Esther. Os 7 trovões estão soando. O servo de Deus. O servo de Deus anunciou: virá o genocídio. É tempo de intercessão, e por teu povo deves pedir, e no espírito de sacrifício entregar a sua vida. O rei estenderá o cetro, atenderá a tua petição. Oh, esta é a hora. Esta é a hora. Deixa ele te ouvir, adorá-lo. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora, o esposo à porta está. Adore. Esta é a hora de nossa transformação. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Esta é a hora. Oh, em breve. Em breve ele virá me buscar. Em breve ele virá me buscar. Em breve ele virá me buscar para levar-me ao lar. Sei que em breve. Em breve ele virá me buscar. Em breve ele virá me buscar. Em breve ele virá me buscar para levar-me Oh, ao sei que em lar. breve. Em breve Forte. ele Adore. virá me buscar. Sei Em breve ele virá me buscar. Oh, se você crê, cante forte. Virá me buscar para levar-me ao lar. Sei que em breve. Em breve ele virá me buscar. Sei que em breve. Ele virá me buscar. Em breve ele virá me buscar para levar-me
Eu preciso que o Ney esteja junto, tá? Para a reunião. Semana que vem nós fizemos ela. Irmãos que estavam conectados conosco, que anunciam sua audiência. Irmã Matilde, irmã Guilmar Batista, irmã Rosmari e Dani de Curitiba, Davi de Curitiba, irmã Elizabeth Aguiar, irmão Pedro Marques e família, Jorge Luiz de Ribeirão Preto, irmã Franciele Ribeirão Preto, irmão Jesus, irmão Daniel Joinville, irmão Pedro e Daniele Curitiba, Pedrão, irmão Marcelo Lima Brasília, irmão Gilmar e família Belo Horizonte, irmão Luiz Carlos de Contagem, Minas Gerais, e também o irmão Arche e família de Ipuiuna. Amém? A todos que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Os que não anunciaram a sua audiência, que Deus os abençoe também em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a tua graça e essa misericórdia infinita que nós podemos nos encontrar nesta hora, num tempo de trevas e de incredulidade, aonde o mesmo engano do Éden está sobre a terra. Disse o profeta que quando Eva caiu, ela caiu foi da palavra. Todo o sistema tem caído, tem se levantado com a interpretação que é contrário à palavra, com algo muito belo, bonito, que a mente carnal sem o Espírito Santo acha que é certo aquilo, e todos cairão nesse laço. Mas temos uma promessa que o eleito não vai cair, o eleito não será enganado, o eleito não vai se dobrar esta adoração. E o Senhor falou: como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Meu Deus, que hora que nós estamos vivendo. Podemos ler a profecia e apontar o acontecimento. Nunca houve um tempo como este sobre a terra. Nunca houve um povo com esta fé, com esse entendimento, com esse discernimento que agora o Senhor tem nos dado. Vemos que o mesmo Deus que interpretou o sonho de Nabucodonosor, agora o mesmo Deus veio até nós e revelou todos os mistérios, apontou as datas, épocas, tempos, estações, sinais, tudo está revelado. A fé de rapto já está na mensagem, o tempo está apontado. Esta é a hora de nós ir embora. Sim, meu Deus, ajuda-nos. Se há algum eleito que não entrou ainda, seja onde for, que ele seja encontrado, que ele seja manifestado pelo poder do sangue, pelo poder da semente que é a palavra. Ajuda-nos a estarmos trabalhando, posicionados, como disse o profeta, trabalhando e posicionado como se viesse daqui a 100 anos, mas preparado como se viesse agora. Dá-nos a tua graça, Pai. Eu te peço, abençoa cada irmão, cada irmã, os irmãos que estiveram conectados conosco. Senhor, abençoe cada vida com a fé de Jesus Cristo. Leve agora os teus filhos em paz, guardados pelo teu Espírito Santo. Dê também uma noite tranquila, descansa cada um nessa noite. O Senhor guarda o nosso deitar e o nosso levantar. Entregamos nossas vidas sob as tuas mãos, sob os cuidados do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teu irmão, tua irmã, e deixamos tornar mais perfeita ordem, enquanto aqui os irmãos seguem adorando o Senhor. Faça a sua oração, não tenha pressa de sair do santuário. Venha ao altar, faça a sua oração. Deus os abençoe.